Aleluia. Como é que eu prego depois dessa palavra de Jeová? Você pode sentar, desculpa. Eu estou feliz demais por tudo que tem acontecido aqui na nossa igreja, no nosso departamento de jovens, tanto os solteiros quanto os casados. A gente tem avançado e percorrido uma carreira que de fato o Senhor tem para a gente. Uma noite de estreia é sempre desafiadora, mas eu estou muito convicto do que o próprio Espírito colocou no meu coração para a gente tratar essa noite. A gente estava conversando antes de começar o culto lá, falei com o Giovana, eu queria ter falado de uma coisa completamente diferente, comecei a escrever sobre aquilo, mas eu ia ter uma tentativa totalmente frustrada se eu insisto e não trato daquilo que o Senhor precisa tratar com a gente nessa noite, que é uma palavra que já foi liberada para nós, mas que a gente precisa, de fato, tomar posse para que isso se torne vida para nós. Algumas coisas a gente ouve e ela, na primeira vez que a gente ouve, se torna realidade para nós. Outras coisas a gente tem que ouvir, repetir até que aquilo se torne rema na nossa vida. E a gente tem vivido um momento econômico mundial, não é só no Brasil, muito desafiador, em que vai de encontro com a palavra que a gente recebeu de uma igreja de milionários, que o pastor seria o pastor de milionários e tudo mais, e a gente vê simplesmente um mundo em crise econômica, um mundo de pernas pro ar, no quesito de economia e tudo mais. Só que a gente já recebeu uma palavra, a gente já tem uma instrução, e o que vai fazer de fato a gente alcançar aquela palavra que foi disponibilizada para a gente, meu irmão, não é o que acontece de fora para dentro. O que vai garantir a minha e a tua prosperidade não é um sistema de governo, não é fulano ou ciclano que seja presidente ou não, porque muito tem se falado disso e eu preciso falar de algo que tem ocupado o meu coração e a minha mente nos últimos dias. A gente sabe que a internet deu voz para muita gente, só que nem tudo que a gente vê na internet de fato se aplica à nossa vida e a gente tem que pesar e considerar aquilo para a gente. Sabe, a gente vê muitas pessoas apostando e confiando que as coisas vão melhorar se partido A ou partido B ficar em evidência e, meu irmão, não é isso que vai garantir a nossa vida, a nossa prosperidade, uma jornada feliz para a gente. O que vai garantir a nossa prosperidade, a nossa vida, a nossa carreira de maneira completa é o que a palavra já estabeleceu a nosso respeito. E às vezes a gente se vê numa situação um pouco mais delicada e quer completar algo que já foi feito na nossa vida. O sacrifício de Jesus na cruz, meu irmão, foi para completar todas as coisas que a gente precisa. A gente não precisa dar jeitinho, a gente não precisa emendar nada. O apóstolo Paulo fala, quando ele escreve a carta aos Gálatas, Gálatas 3:3, ele fala: vocês estão ficando loucos a ponto de ter começado a obra pelo Espírito, agora querer ser aperfeiçoado pelo mero esforço humano. Meu irmão, não existe nada que eu e você possamos fazer para completar o que já foi feito. O que cabe a mim e a você é só obedecer. Às vezes a gente estava até, um colega esses dias no trabalho comentando, um exemplo meio nada a ver, mas só para ilustrar para vocês. Ele estava brincando lá e falando da tomada do poder. Eu falei, mas o que é a tomada do poder? Um gato de luz. Aí, pô, Glauber, por que... Eu falei, cara, olha só, eu não faço porque cada um vive com o entendimento que tem e com a revelação que tem. Mas se eu coloco algo dentro da minha casa ou dentro da minha vida que não é compatível com aquilo que a palavra já estabeleceu para mim, é como se eu estivesse passando um recado para Deus de que Ele não é capaz de me sustentar, que eu preciso dar o meu jeitinho, senão ele não vai funcionar só com Ele. E não é isso que a gente foi chamado para viver e para fazer, meu irmão. A gente foi chamado para viver exatamente o que a palavra diz a nosso respeito. Sabe? Eu queria ler com você
2 Coríntios 8. O apóstolo Paulo vem dando, é a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele vem dando muitas orientações a respeito de diversos assuntos. Ele separa o versículo 8 e 9 para falar de semente, e de colheita e de oferta. E ele fala assim, ó, todavia, 8:7, versículo 7. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor com que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Meu irmão, a única forma que a gente tem de colher algo é semeando. Não existe outro caminho que a gente consiga, que Deus consiga chegar a gente nesse quesito assim, a gente está dentro de casa aqui, a gente está com jovens reunidos da igreja, a gente sabe a palavra que a gente recebeu, e assim, ó, a gente não tem como prosperar, falando em dinheiro principalmente, sem semear. Eu sei que a gente semeia tempo, a gente semeia carona, a gente semeia abraço, mas pastor Edson de Lira fala algo que é muito interessante. Ele fala que se o dinheiro te afastasse de Deus, o diabo te dava aumento todo mês. E a gente sabe que não é assim que acontece, meu irmão. O diabo, ele faz justamente o oposto, ele aprisiona a mente do crente para achar que humildade tem a ver com falta de dinheiro. E como eu queria, meu irmão, quando eu tinha 20, 21 anos, ouvir e conhecer essas verdades. Eu vivi uma fase da minha vida numa outra igreja que eu era, em que falar de prosperidade era quase que pecado dentro do púlpito da igreja. E isso aprisionava a igreja, aprisionava a vida das pessoas numa situação que não foi aquilo que Deus planejou para nós. Deus já construiu um caminho para nós, para Ele chegar até a gente, sabe? Para Ele chegar e liberar riqueza, bênção sobre a nossa vida. Só que esse caminho, ele precisa ser pavimentado. E quem vai pavimentar isso somos eu e você com semente. A gente não vai pavimentar esse caminho com asfalto, quem está entendendo? A gente vai pavimentar esse caminho com semente. Perto da minha casa estão construindo uma estrada nova. A estrada já está lá, meu irmão, mas está cheia de barro. Você consegue até passar, mas você suja o teu carro todo. E Deus não vai meter o pé na lama, meu irmão. Ele não vai dar um jeitinho, Ele não vai cortar um caminho para chegar até você. Em toda a grandeza de Deus, Ele se propôs e se restringiu a fazer só o que Ele disse que vai fazer. A gente serve a um Deus de caráter idôneo, de caráter perfeito. Você imagina se eu e você servíssemos a um Deus que fala e amanhã Ele, não, deixa aquilo para lá que eu falei ontem. Que confiança a gente teria nesse Deus? Assim como nós devemos ser, o nosso Pai já é. Ele decretou que vai ser feito dessa forma, meu irmão. Então olha só, Ele já construiu um caminho, Ele já liberou coisas sobre a nossa vida, na morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, só que para Ele caminhar nesse trajeto que Ele já construiu, a gente precisa pavimentar isso com semente. Você imagina se a viúva come a farinha e desobedece à instrução que o profeta deu a ela. Meu irmão, acabou a semente. Acabou a semente. E não tem como você colher nada se você não plantar. Você já experimentou comer semente, meu irmão? Não tem como. Se você comer, você está frustrando uma colheita e daqui a meia hora você está com fome de novo. Só que não tem mais nada para você colher porque você comeu aquilo. A Bíblia fala que é o próprio Deus que dá semente àquele que semeia e pão ao que tem fome. Então eu e você, meu irmão, precisamos pavimentar esse caminho que já foi construído com semente, para que ele caminhe sobre a nossa semente e chegue até nós. A gente tem palavras disponíveis sobre a nossa vida e alguns comportamentos, meu irmão, já não cabem mais para nós. Enquanto igreja, enquanto jovens maduros do Verbo Campo Grande. Eu estou falando isso porque eu pedi ao Senhor uma palavra que fosse para a gente. E para eu falar sobre algo, aquilo precisa fazer sentido na minha cabeça. Eu preciso, como o Giovana falou aqui, aquela martelada vem primeiro na gente e depois a gente compartilha com a igreja. Mas não existe
jeitinho, não existe outro caminho que não seja o da própria semente, meu irmão, para eu e você prosperarmos durante a nossa caminhada, sabe? E a riqueza e a prosperidade que vai chegar na nossa vida, porque nós somos uma igreja de milionários, e não sei você, mas eu tomei posse dessa palavra, ela tem muito a ver com a nossa carreira, meu irmão. O Espírito Santo me deu uma ilustração perfeita para eu entender isso. Ele fala assim comigo porque a minha cabeça precisa ser bem explicada. Maratona. Quantos aqui já viram uma maratona? 40 quilômetros, São Silvestre. Dura horas, falando naturalmente. E quando você começa a maratona, quantos já viram que no percurso ficam as mesinhas com um copo d'água, tem fruta, às vezes fica gente em pé? Meu irmão, tudo que eu e você precisamos para cumprir a nossa carreira está no caminho, não está tudo na largada. O que a gente precisa lá no quilômetro 10 já está disponível, só que a gente precisa caminhar até lá. Não vai chegar, meu irmão, antes da hora, nem no quilômetro 5, nem no 6, nem no 9, se aquilo foi para a gente viver no quilômetro 10. Porque a riqueza e a prosperidade da gente precisa fazer sentido. Não é só para você comprar coisas, e pode ser também, mas desde que haja sentido nisso. Eu e você precisamos prosperar, meu irmão, definitivamente entender essa palavra e prosperar para que a igreja prospere, para que o reino avance. Elias está vendendo brownie. Meu irmão, se não tiver R$6, eu estou falando aqui publicamente porque ele botou na internet, não é nada privado. Se você não tiver os R$6 para comprar um brownie, 3, compra só o recheio. Conversa com ele, metade. Mas, meu irmão, faz alguma coisa para dar ferramenta para Deus caminhar sobre a tua semente. Porque, entenda, o caminho já está feito, mas você serve a um Deus de caráter idôneo. A parte dele ele já fez, ele não vai dar jeitinho, ele não vai quebrar galho para chegar até você, meu irmão. A gente precisa semear, semear, semear. E o pastor Calxande fala isso, esse dia falou isso de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Não é aquele que semeia com abundância colherá. Não é você pegar R$1.000, R$2.000. Não, é aqui, ó. Alçada, missões, Elias, uma coisa, uma outra. Que seja R$1 em cada propósito, mas quem muito semeia, muito colhe, meu irmão. Isso ficou perfeito na minha mente, porque às vezes a gente fica com a mentalidade de que eu tenho que dar muito, que eu tenho que fazer muito, que eu tenho que separar um valor muito grande. E não é isso, meu irmão. Não é isso. O que eu e você precisamos entender é que ele só precisa de algo para caminhar. O caminho está feito, mas a gente precisa entender o caráter do nosso Pai. Entender definitivamente que Ele não vai quebrar galho. Não vai quebrar galho. Porque como que a gente ia confiar num Deus desse, meu irmão? Se Ele pudesse, Deus pode todas as coisas, sim. Todas as coisas são possíveis para Ele. Mas Ele se restringiu ali. Eu falo, eu só vou fazer o que eu disser que eu vou fazer. Ponto final, meu irmão. E assim, essa palavra não é uma palavra nova, não é uma revelação power que a gente vai pular e dar glória, mas é algo que a gente precisa entender para destravar. A gente está num ano de 10 vezes mais. E o que eu e você temos feito até agora para viver isso? Eu estava até brincando, Bia trabalha comigo, para quem não sabe. A gente estava até conversando sexta-feira, eu falei, cara, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque o nome de Jesus tem poder. Eu passei o começo do mês orando no estoque que a gente tem lá, falando, eu vou vender esse estoque todo, porque o mês passado foi muito ruim. Falei, a gente vai vender esse estoque todo esse mês. E vendemos, meu irmão. A gente estava lá meio desesperado, porque eu vou ter que começar a fazer algumas outras coisas lá, fabricar de novo. Mas, meu irmão, o nome de Jesus funciona. E a gente precisa criar um depósito no nosso coração de verdades que chegam até nós. Eu não sei você, mas eu não perco meu tempo com coisas
A gente até brinca lá em casa, porque, meu irmão, se eu sentar para ver uma televisão, se eu 5 minutos depois lembrar que eu tenho qualquer coisa para fazer, eu paro de ver o filme e vou fazer. Porque a gente não tem mais tempo para perder com determinadas coisas. Você imagina, meu irmão, se cada um de nós aqui já estivéssemos vivendo a plenitude do que é viver em prosperidade. Olha o que a Bíblia fala. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí eu fui pegar o significado da palavra abundância, que excede algum número ou medida ou posição ou necessidade, sobre, acima, mais do que é necessário, superadicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum. A gente já está vivendo isso, meu irmão. Se a gente aceitou a Cristo como nosso Senhor e Salvador, olha o que ele fala, ó, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A palavra nos garante que nós estamos em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu preciso viver isso, meu irmão. Ah, Glauber, no momento não está dando... Meu irmão, beleza, momento, entenda o momento, início, meio e fim. Acabou, vamos viver. A gente precisa parar de enfeitar algumas situações da nossa vida e entrar de fato no que Deus tem para a gente, meu irmão. É a maratona que eu falei aqui ainda agora. A nossa carreira, a chegada só termina quando a trombeta tocar. Antes disso é percurso, é caminhada, e eu estou precisando daquilo, já está disponível. Quilômetro 15, já tem algo disponível lá também, pronto, a mesa já está lá, o copo d'água já está lá, meu irmão. O pessoal não sai correndo no meio do percurso, não. A mesinha é colocada lá antes de começar a corrida. E foi essa a ilustração que Deus me deu para entender, carreira, chamada, é isso aqui, ó. Você precisa enriquecer, você precisa prosperar, a gente precisa, só que com propósito. Só que por que às vezes não alcança a riqueza ou a prosperidade? Porque a gente não está correndo a carreira, meu irmão. E aquela velha história, Deus não vai dar um carro na mão de uma pessoa de 16 anos, pô. No Brasil é proibido dirigir com 16 anos. A gente estava conversando antes de entrar lá também. A gente tem chamado, só que a gente está debaixo de uma liderança, de uma visão. Algumas coisas na minha vida, meu irmão, só foram despertadas depois que eu terminei o rema. Por quê? Se eu preciso do rema para exercer algumas coisas aqui, o Espírito Santo não vai te confundir, não vai fazer confusão, rebelião, achando que você vai ter oportunidade ou vai viver isso e aquilo, furando a visão, meu irmão. Não vai acontecer. Eu preciso correr a minha carreira, eu sei o chamado que eu tenho, só que aqui existe uma visão. E se eu não me enquadrar nos critérios para correr a minha carreira aqui, não vou correr, meu irmão, é simples assim. Não vou correr, porque ele não vai fazer confusão na sua mente, na mente da liderança, não vai acontecer. E aí, se a minha carreira não estiver completa, para que eu vou ter dinheiro? Eu quero falar especificamente sobre isso nessa noite, meu. Eu imagino que eu esteja falando com jovens maduros aqui. E jovens aqui da igreja que entenderam a profecia que a gente recebeu. Para que eu vou prosperar, enriquecer, se eu conto moeda para dar oferta e gasto R$300 num jantar no dia seguinte? A gente precisa ter critério, a gente precisa ter padrão, meu irmão. Me entenda, eu não estou dando bronca em ninguém não, até porque eu recebi essa palavra primeiro. A gente só precisa equilibrar as coisas no nosso coração, porque está faltando, beleza, mas está faltando exatamente para quê? E não adianta depositar a minha e a tua confiança num sistema de governo, num determinado político, em fulano e ciclano. Não vai acontecer, meu irmão. O que garante a minha e a tua prosperidade é viver pela palavra. Ainda que seja, Deus conhece a tua necessidade. A própria Bíblia fala que a gente tem que ofertar de acordo com os nossos bens, com a nossa posse. Se você semear aquilo que é o teu melhor, meu irmão, o nosso Deus não é irresponsável. E Ele sabe o que está no teu coração. As coisas vão chegar na tua vida. A gente precisa avançar, meu irmão. A gente recebeu uma palavra de igreja, de pastor de milionários, igreja de milionários, e a gente não pode perder o time e isso passar. Eu não vou perder, meu irmão. Eu botei isso na minha cabeça, a Fernanda sabe. Eu já sei até o valor que eu vou ficar na conta, quanto que eu vou dar, o que eu vou fazer. Eu sei exatamente o que eu vou fazer quando o recurso chegar. Só que eu não quero isso só para mim, meu irmão.
A gente precisa viver isso. Como eu queria, com 21 anos, quando eu casei, saber dessa verdade. Eu vivi uma vida aprisionado na mente em que falar de dinheiro era pecado dentro da igreja. E vivi uma vida de falta, de privação de muitas coisas. Nunca passei fome, não. Graças a Deus, eu vim de uma família devidamente equilibrada, mas eu me privei de algumas coisas depois que a gente casou, porque eu não tinha esse entendimento. E hoje a gente tem a oportunidade de estar numa igreja que fala abertamente disso. O apóstolo Paulo fala aqui, ó. Assim como vocês têm transbordado em tudo, meu irmão, em fé, em palavra, em conhecimento, em dedicação, aqui na igreja a gente ouve sobre tudo, sobre fé, sobre oração, tudo. A gente tem uma dieta bem balanceada aqui. Só que a gente precisa destravar a nossa mente definitivamente em falar de dinheiro, porque as coisas não acontecem sem dinheiro, meu irmão. Eu não sei se você sabe, mas você não chega na Light e faz uma oração para pagar a luz. Não rola. A gente não manda missionário para fora do país só com oração. E a única forma em que a Bíblia fala, por diversas vezes, de eu e você colhermos aquilo que a gente precisa para a nossa vida é semeando. Se a gente não entender semeadura, a gente não vai entender colheita. E ninguém, o apóstolo Bud fala isso no livro Melhor dessa Terra, qualquer agricultor semeia, planta com expectativa de colher. É outra coisa que a gente precisa ajustar no nosso coração. Durante muito tempo, meu irmão, eu ofertava, eu dizimava simplesmente por fazer, com medo do devorador tirar tudo. Sabe que não é assim. Expectativa é algo que deve acompanhar a nossa semente. E não é pecado eu esperar receber. Eu não vou colocar Deus na parede e falar, ó, eu te dei, vê aí, hein? Não. Mas é eu ter expectativa, até porque Ele conhece teu coração, meu irmão. É ter expectativa em algo que você fez de todo o teu coração com verdade, em que você vai colher aquilo. Quantas coisas a gente já teria feito e avançado se a gente já tivesse entendido isso na plenitude. E quando eu falo assim é para mim também. Eu preciso entender isso, eu preciso ouvir. Tem certos livros, meu irmão, que eu leio pelo menos uma vez por mês, até que aquilo se torne verdade na minha vida. A gente precisa começar a equilibrar as nossas necessidades e entender que o meu chamado tem a ver com a minha vida de prosperidade. Fora isso, para que algumas coisas vão chegar na minha e na tua vida? O próprio Deus, Ele tem expectativa, meu irmão, em mim e em você, da gente viver uma vida abundante. Ele deixou um monte de ilustração aqui na palavra para a gente seguir. Vou dar um exemplo aqui, minha filha Giovana. Ela nunca gostou de Danoninho, de Danone, iogurte, nada. Fernanda sabe. Aquilo me frustrava. Eu chegava na frente do mercado com ela assim, uma prateleira de Danone. Pai, eu não quero nenhum não. Um exemplo para a gente entender. O próprio Deus deixou uma prateleira de coisas para a gente seguir. E a gente fala assim, não vou viver isso não. Hoje eu não vou obedecer, eu não quero nada disso. E, meu irmão, eu ficava frustrado por causa de um Danone que ela não queria. Porque eu adorava Danone, ela tinha que gostar também, pô. Eu queria comprar aquilo para ela. E ela não queria, não gostava. Você imagina se Deus, como que fica? Ele deixa uma Bíblia gigante para mim e para você. Ele dá um corpo para Cristo, que Ele nunca mais vai deixar de ter. Cristo recebeu um corpo, meu irmão, por mim, por sua causa, que Ele nunca mais vai deixar de ter. O corpo dele não está aqui na terra, o corpo dele subiu com Ele. Para deixar instruções para mim e para você, e a gente ignora aquilo. A gente vem para a igreja, ouve, cara, o culto foi hoje maravilhoso. Tá aí, o que eu mudei na minha segunda-feira? A minha vida financeira definitivamente mudou, meu irmão. Quando o pastor Calxande liberou uma palavra aqui, falou assim, ó, se prepara para começar a sobrar. Alguns anos atrás, meu irmão, eu recebi aquilo como um rema na minha vida, no mesmo momento que ele falou. Sozinho, não, com a ajuda do próprio Espírito, porque era algo que eu buscava. E a gente tem uma palavra, meu irmão, liberada, poderosíssima sobre a nossa vida, para fazer as coisas avançarem, para fazer essa igreja triplicar de tamanho, para fazer a tua carreira avançar. E o que a gente tem feito com essa palavra? O que eu e você temos mudado na nossa semente?
para colher um pouco mais. A gente precisa, meu irmão, entrar no nosso chamado. A gente precisa correr. Está sendo desafiador demais esses tempos aqui na igreja, para mim. Porque eu estou sendo treinado em algumas situações e não é fácil não. Hoje a Unidos estreia. Estou aqui primeira vez, Giovana primeira vez. É bem desafiador. Mas você imagina se eu falar, não dá para mim não vou correr a minha carreira não. Posso fazer, meu irmão? Posso. Mas também eu não posso exigir que o próprio Deus dispense as coisas sobre a minha vida, porque existem condições. Eu posso semear, ofertar? Posso. Vou colher? Vou. Mas de repente não vou ser próspero, meu irmão. Eu vou ter dinheiro e não vou ser próspero. Porque a gente sabe que são coisas bem diferentes. Você ter prosperidade e você ter dinheiro. É claro que para a gente, nessa palavra específica que a gente recebeu, tem ligação. Mas precisa haver uma ligação na nossa vida, no nosso coração. Olha o que a Bíblia fala, continuando em 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. A gente fala que a gente tem e pode tudo que a Bíblia diz que a gente pode e que a gente tem. Um exemplo está aqui. Será que a gente tem absorvido essa palavra como verdade para a gente? Eu estou falando para mim também, tá, meu irmão? Porque aonde a gente vai, a gente ouve palavras de questionamento sobre dinheiro, sobre economia, sobre política, sobre aqui o juro está isso, que o feijão está caro, que a gasolina está cara. Tudo bem, meu irmão. Só que a gente precisa entender, não é A ou B que vai garantir a minha prosperidade. O que vai garantir uma vida, uma jornada, uma carreira próspera para a gente é cumprir o que já foi estabelecido. E a gente sabe que existem pessoas que têm palavras específicas. E se a gente tem palavras específicas, meu irmão, que só a gente pode fazer e só a gente pode viver, a gente precisa entrar nisso. Definitivamente entrar nessas coisas e correr a nossa carreira. Olha o que ele fala no versículo 11, ainda no capítulo 8. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo de concluí-la, de acordo com os bens que possuí. Porque às vezes a gente começa super empolgado, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer, só que no meio do caminho, atrasou uma conta e a gente fala, opa, esse mês não vou dar não, vou pagar a conta e vamos ver o que vai acontecer. Mas a palavra já foi liberada para mim e para a tua vida, meu irmão. Não estou falando para a gente ser irresponsável com o nosso gasto, fazer além do que a gente pode, que Deus vai dar um jeito e vai... Não. Mas a gente precisa confiar naquele que dá semente ao que semeia. É o próprio Deus, meu irmão, que vai disponibilizar a semente para você. E você semeia e colhe. O pão você come, a semente você semeia. E o próprio Deus vai disponibilizar. E o ciclo não acaba. Só que se eu como a semente, meu irmão, interrompeu o ciclo, acabou. Acabou. Ah, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu sei a quantia? Meu irmão, separa um valor, pergunta para Deus que Ele vai te falar. Eu tenho o hábito, de abençoar um missionário e eu percebi pelo próprio Espírito que aquela oferta tinha que ser direcionada para uma outra área. Eu poderia muito bem, meu irmão, pegar e começar a enfiar no bolso. Mas olha só, eu falei, Senhor, olha só, eu tenho vivido dessa forma até agora. Me fala, o valor está aqui, todo mês. Me fala para quem é, meu irmão, e não tem um mês que ele não fale. Sabe por quê? É interesse do próprio Deus te ver prosperar. Se você se disponibilizar em separar um valor que seja R$2, meu irmão, eu não estou falando de quantia, estou falando de disposição do coração. Se você disponibilizar um valor todo mês, pai, eu preciso, isso aqui é semente, isso aqui não é pão. Para quem é? Tu pode ter certeza, meu irmão, que vai aparecer o dono. Porque é interesse do próprio Deus, meu irmão. A prateleira está disponível para a gente. É interesse do próprio Deus que a gente coloque aquilo lá para que colha de novo. Não tem dinheiro no céu, meu irmão. O dinheiro é para ser usado aqui.
Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Não é no céu. Existem outros planos de Deus para a nossa vida no céu, mas aqui na terra, Ele também já declarou coisas para eu e você experimentarmos e vivermos. O que Ele estabeleceu para a gente viver aqui, a gente precisa viver aqui. Não é sonhando que quando eu chegar no céu, todos os meus problemas estão resolvidos. Não é assim. Crente incrédulo vai para o céu? Vai. Mas o cara não crê em nada. Ele não vai experimentar nada do que Deus tem para ele aqui. Ele crê em Jesus, ele crê no sacrifício, ele crê que Deus é o Pai dele, que Jesus morreu e ressuscitou e acaba aí. Isso é tudo, meu irmão. Porque é através disso que a gente alcançou a salvação. Me entenda. Só que tem mais. Tem uma carreira para ser percorrida. E nessa carreira, Deus não é irresponsável de te mandar fazer algo e não te dar uma bolsa de ferramenta para aquilo. Versículo 13. Ele fala assim, ó, entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Meu irmão, o versículo, a Bíblia não é interpretativa, ela é literal. Ela quer dizer exatamente o que está escrito. Existe um justo equilíbrio. Aqui ele está falando de oferta, eu estou falando de dinheiro abertamente, porque eu estou falando com jovens maduros, e aqui o próprio apóstolo Paulo está falando de semente, de dinheiro, de oferta. Existe uma justa cooperação de todas as partes aqui. Eu e você, a gente não precisa se sobrecarregar achando que fulano não deu ou poderia dar e não deu menos do que devia. Meu irmão, faz a tua parte e a gente segue a vida. O que o próprio Deus tem para você é para você. Já no capítulo 9, versículo 6, são textos muito conhecidos, meu irmão, mas eu precisava falar de algo que tem ocupado meu coração e a minha mente nesses últimos dias, e foi a instrução que o próprio Espírito me deu. Por isso que eu estou falando de forma muito tranquila, porque eu sei o que Ele pediu para eu falar. Eu sei que a gente precisa destravar essas coisas e avançar. A gente precisa entender, meu irmão, o meu dinheiro é para servir ao reino. Eu não sirvo o meu dinheiro. Enquanto a gente só pensar em dinheiro, meu irmão, sabe quando você vai ter dinheiro? Nunca. Porque a prosperidade e a riqueza, ela chega primeiro na tua mente, na tua alma, no teu coração. Depois ela chega no teu bolso. O último lugar que o nosso recurso abunda é no bolso. Ele tem que abundar no nosso coração, na nossa mente e no desejo de fazer. Depois ele não vai parar de vir para o teu bolso. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Porque a gente não serve a um Deus menino. A gente serve a um Deus que falou e vai fazer. E a gente precisa avançar nessas coisas, porque o reino não caminha, meu irmão, se a gente não avançar. A igreja não avança se a gente não avançar, porque a igreja somos eu e você. Às vezes a gente vê algumas pessoas vivendo, prosperando, e pô, mas o que essa pessoa está fazendo, meu irmão? Às vezes ela só está cumprindo o que ela foi chamada para fazer. Da última vez que eu ministrei aqui nos adolescentes, eu dei até o exemplo do meu avô. Ele já faleceu, mas ele vivia com um salário mínimo, meu irmão. E ele vivia de maneira próspera. Então não é o valor que você tem no bolso, é o que você faz com ele. É o que eu e você fazemos com o recurso que chega para a nossa mão. Cada pessoa, 9:7, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, porque Deus ama ao doador que contribui com alegria. Certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da sua vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. O que é necessidade para você, meu irmão? Vai ser satisfeita. A minha necessidade é diferente da tua necessidade, que é diferente da do Rafa, que é diferente da Giovana, diferente da Fernanda. A minha e a tua necessidade, quem compreende é o próprio Deus. A gente vai viver carreiras diferentes, propósitos diferentes, e o que às vezes é muito importante para mim e para você não significa nada. Mas o que é necessário para você, a palavra garante que vai ser feito, meu irmão.
mas existe um texto todo antes. A Bíblia não começa aqui no 9:8. Existe toda uma semente, existe todo um princípio para ser cumprido antes. E a gente precisa se atentar para essas coisas e fazer. Não precisa se preocupar, meu irmão, com a parte de Deus. Não precisa. Porque não foi minha ideia nem do apóstolo Paulo escrever isso aqui. Não foi. Foi do próprio Deus. Então você não precisa se preocupar com a parte de Deus. Você só precisa fazer a tua. Até porque Ele doou primeiro, Ele fez primeiro, Ele te amou primeiro. A Bíblia fala que o Cordeiro estava pronto desde a fundação do mundo. (9:13) 9:13. Ele fala assim, ó, por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanhava a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar os vossos bens com eles e com todos os outros. Ofertar também é servir, meu irmão. Perfeita a ministração de Giovana sobre serviço, sobre você conectar o teu serviço com um coração cheio da palavra. Mas a gente precisa entender que você trabalha, você faz, mas que você ofertar também é servir. O próprio Deus, os irmãos viverem, experimentarem um pouco daquilo que está sobre a sua vida também é servir. Também é ministrar. Ministério de Música já pode subir. Sei que não teve. Muito glória a Deus. Mas, meu irmão, eu precisava falar isso para ficar, para ter meu coração tranquilo e confortável. Eu queria falar de uma outra coisa, vinha conversando com o Fernando, amor, o que você acha disso? Peguei livro para ler, estava lendo 2 livros ao mesmo tempo, não vou falar do negócio legal, isso e aquilo. Final de semana retrasado, eu desci para orar e falou, ó, não é isso. Não é isso. A minha vida, a minha cabeça é muito prática. Então, assim, ó, eu preciso falar de coisa prática e que faça sentido para mim. E eu não consigo falar algo que aquilo não esteja trabalhando no meu coração, na minha mente. É isso que o Espírito Santo tem ministrado para mim nos últimos dias e é isso que eu precisava falar para vocês. A gente não vai desfrutar ou vai viver de algumas coisas enquanto a gente não entender que só se colhe depois que planta, né? Ah, mas pô, Glauber, eu sou, 18 anos, não trabalho, tô duro e tal. Meu irmão, algum recurso chega na tua mão. Algum recurso chega na tua mão. E eu tô falando isso, meu irmão, eu vivi durante muitos anos, assim, ó, uma vida privada mesmo de algumas coisas, por não entender isso, por achar que falar de dinheiro era pecado, por achar que falar em prosperidade dentro da igreja era algo que não é bem assim. É assim, meu irmão, é assim, é aquela história, se o dinheiro te afastasse de Deus, todo mês o diabo te dava um cheque a mais, e é o oposto disso. O diabo trava a mente da igreja em falta, em não pode ter demais que ser rico, ou você é rico ou você é feliz, ou você é crente ou você é rico. Não, ele que vá para o inferno com essa frase. Mas isso não pode se aplicar na minha e na tua vida. Se existe uma unção de riqueza e de prosperidade, a Bíblia fala que é o próprio Deus, que a riqueza, que o dom de prosperidade foi o próprio Deus que concedeu. Então, se isso está na palavra, a gente pode falar, meu irmão. Você pode experimentar e você pode viver isso. Eu tenho certeza que se a gente compreender essas verdades, a gente vai avançar com muito mais velocidade. As coisas vão acontecer na nossa vida, na nossa igreja, para os jovens aqui da nossa igreja. O próprio pastor Calxande já liberou uma palavra uns anos atrás, de jovens de 25 a 35 anos iam viver coisas. A gente tem vivido, meu irmão. Sabe, pandemia veio para frear um monte de palavra que a gente recebeu de prosperidade e tudo mais. Agora guerra, Ucrânia e Rússia. Meu irmão, a gente precisa orar por essas situações, mas a gente não pode absorver isso tudo, porque não cabe para a gente. Não cabe. É igual
o médico que chega em casa todo dia chorando porque um paciente faleceu. Meu irmão, ele precisa considerar aquela perda, que é algo devastador para a família. Mas você imagina se ele colocar aquilo no coração dele todas as vezes. Ele não pode fazer isso, meu irmão. A gente está vendo a situação do mundo. A gente não vai ser frio, ignorante, sem compaixão de ignorar essas coisas. Não, a gente precisa orar para que essas coisas se alinhem à vontade de Deus também. Só que a gente tem uma vida pela palavra. A aliança que eu e você vivemos não garante prosperidade para todo mundo, meu irmão. A aliança é entre nós e o nosso Deus. O que guardou Noé foi a aliança dele com Deus. Não guardou toda a população. Por quê? Porque a população não tinha, meu irmão, aliança. E às vezes a gente vê algumas situações mundo afora que a gente só pode orar. Porque a gente vê povo idólatra, povo que num país tem mais de 1 milhão de deuses. Aquela vida de prosperidade lá é o que Deus tem para eles? Não é, meu irmão. Deus tem algo perfeito para eles. Só que eles escolheram adorar outros deuses, meu irmão. A Bíblia fala lá, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele fala, ó, Deus os entregou às suas paixões. Eles resolveram viver aquele tipo de situação. Não foi vontade do próprio Deus para eles. Eles se colocaram naquela situação. A vontade que Deus tinha para Abraão foi cumprida. Abraão prosperou. A Bíblia fala que ele era tão rico, ele e Ló, meu irmão, que a terra não cabia eles dois. Teve que ir um para cada lado. Agora você me fala, Deus tem problema com riqueza, com dinheiro, meu irmão? Não tem, meu irmão. Abraão foi rico, Davi foi rico, Moisés, o povo saiu do Egito carregando ouro, prata. O Novo Testamento fala de riqueza, de prosperidade. E qual o problema qual a dificuldade da gente entender que o próprio Deus tem interesse nisso na nossa vida? Que Ele precisa ganhar o teu coração primeiro para que a gente avance. O caminho está feito, meu irmão. O caminho Ele já fez. Só que pavimentar cabe a mim e a você. Pavimentar cabe a mim e a você. E não é com asfalto. Me entenda. É uma pavimentação com semente. Para ele pisar sobre aquilo. Ei, ele está pisando sobre semente próspera, sobre semente fértil. Que vai plantar e vai dar resultado, vai colher. Ele não vai colocar o pé no barro, meu irmão. Eu olhei a estrada lá perto de casa e o próprio Espírito falou isso comigo. Ei, é isso aí, ó. O caminho está ali, ó. Tu passar ali, tu vai se sujar todo. Deus não vai se sujar, meu irmão. Deus não vai fazer o que Ele disse que não ia fazer, meu irmão. Deus não está comprometido com o meu choro, com o teu choro, com o nosso biquinho, com eu quero, com bater o pé, não está. Deus está comprometido com a palavra dEle. Ponto. Ou a gente se enquadra e vive, ou, meu irmão, infelizmente Ele não pode fazer. Não é que Ele não queira, Ele não pode. A gente sai do lugar da bênção. Deus está sempre com a mão estendida. Deus quer o nosso coração, meu irmão. Deus quer a nossa mente próspera. Deus quer a nossa alma próspera, sem uma mentalidade de falta, de miséria, que eu vou dar e como é que vai ser. Não, meu irmão. Essa mentalidade é uma mentalidade que o Satanás tenta colocar na nossa cabeça, achando que a gente vai dar e vai faltar. Só que o próprio Deus, meu irmão, falou que quando a gente der, a gente vai ser enriquecido. E entenda uma coisa, o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é nosso inimigo. Porque para você competir, meu irmão, ele não tem como se comparar com o próprio Deus para ser inimigo de Deus. Deus está muito acima, muito além. Ele tenta competir com a gente, o inimigo das nossas almas. Deus já decretou a miséria dele, a derrota dele. Porque para você competir numa luta, por exemplo, você precisa o peso tem que bater, as pessoas têm que ser semelhantes. O diabo não é semelhante a Deus. Ele tenta frustrar porque nós fomos feitos à semelhança de Deus. E a vontade do diabo era ser semelhante a Deus. Então quem foi feito semelhança fomos nós. Então o diabo ele entra como nosso inimigo e ele tenta colocar esse tipo de coisa na nossa cabeça. Só que o próprio Deus, meu irmão,
já disponibilizou, já orientou a gente tudo o que a gente precisava fazer. Ele não tem como... É aquela história que a gente ouviu uma vez: Deus não ganha do diabo aos 45 do segundo tempo, apanhando e batendo. Não, meu irmão, não tem luta entre o diabo e Deus, não tem luta. Deus já estabeleceu a vitória. Só que ele tenta a todo tempo se colocar no papel de nosso inimigo, para a gente não viver aquilo que a palavra já estabeleceu que a gente precisa viver. O dar e receber foi Deus que disse. Então o que ele vai tentar colocar na nossa cabeça? Aí, não dá. É simples, o diabo não é criativo. A gente ouve isso várias vezes aqui no púlpito. O diabo ele não é criativo, ele tenta pegar sempre a mesma forma. Só que eu e você já temos informação suficiente na palavra, meu irmão, para entender o que o próprio Deus tem para mim e para você. Amém, meu irmão? Deus ama a gente. E Ele colocou uma prateleira, meu irmão, com tudo que a gente precisa para viver. Ele disponibilizou coisas poderosas para a gente desfrutar. Só que Ele não vai se colocar no teu lugar. Ele não vai fazer por você, melhor. Ele não vai fazer por você. Ele já fez a parte dele e a gente segue o nosso fluxo agora. A nossa carreira, ela vem acompanhada de tudo que a gente precisa. É só a gente entrar na pista. No quilômetro 10 já está disponível, no quilômetro 15 já tem água disponível, no 20 já tem água disponível. Não adianta querer receber tudo na largada, não está ali. Deus não é irresponsável, meu irmão, de derramar tudo que você precisa quando você chega para Ele. Você imagina se a gente aceitasse a Cristo e fosse abastecido de todas as bênçãos e riquezas que Ele fala. Não, a gente precisa amadurecer e alcançar, caminhar, amadurecer, alcançar e caminhar, amadurecer, alcançar e caminhar. Esse é o ciclo. Amém, meu irmão? Fica de pé, vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por uma palavra que salva a nossa vida, por uma palavra que o Senhor disponibilizou e deixou como uma orientação poderosa para o teu povo viver e prosperar, Pai. E eu declaro que a partir dessa noite, Pai, nós não vamos mais ignorar essa ordenança. Nós não vamos mais, Pai, ignorar a Tua palavra disponibilizada para nós. Nós não vamos mais, Pai, ignorar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós não vamos mais ignorar, Pai, cada frase que o Senhor deixou na Tua palavra para nós. Eu declaro jovens, Pai, com a mente transformada a partir de hoje. Eu declaro jovens com o coração disponível, Pai. Jovens com o coração disposto a correr uma carreira, Pai, para que aquilo que o Senhor disse chegue até nós. Uma carreira completa, Pai. Uma carreira completa, um chamado vivido na plenitude. Um chamado vivido, Pai, com todos os recursos, Pai, colocados à nossa disposição pelo poder da nossa semente, Pai. Jovens, Pai, que entenderão definitivamente que só existe, Pai, colheita se houver uma semente antes, Pai. Jovens que entenderão, Pai, e discernirão o que é pão, o que é semente, o que o meu irmão está vivendo e eu preciso suportá-lo. Jovens, Pai, que entenderão que viver em prosperidade, Pai, é o que o Senhor sonhou pra gente. Que viver suprido de todas as coisas é o que o Senhor sonhou pra gente, meu irmão. A falta nos faz repensar, frustra relacionamentos. A falta aprisiona pessoas. A miséria impede que o reino avance. Mas eu declaro nessa noite, Pai, em que nós
recebemos um pouco mais do próprio Espírito, Pai, e que nós entenderemos o poder que há em semear, o poder que existe no dar, no doar, Pai, o poder que existe em cumprir a Tua palavra, o poder que existe, Pai, em semear e ter expectativa, Pai, que o próprio Deus plantou no nosso coração para ter, que Deus é o nosso Pai, e que um pai, Pai, quer ver o seu filho suprido em tudo. O pai quer ver o filho suprido em todas as coisas. O pai quer ver o filho suprido. O pai deixou orientações e a gente vai seguir. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, os dias inúteis da nossa vida acabaram. O vir para a igreja, ouvir e não praticar acabaram em nome de Jesus. Os dias inúteis acabaram em nome de Jesus. Eu declaro daqui para frente, Pai, uma mentalidade de prosperidade. Toda mente que pensava o contrário, toda mente que pensava falta, hoje vai pensar em prosperidade, vai pensar em semear, Pai. Não estou falando de valores, estou falando de disposição de coração, Pai, para que a gente viva, experimente e avance no que Deus tem pra gente. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver a melhor fase já começou. Sigo em frente, parecendo vou avançando, vou crescendo, prosperando, vou eliminando. Sigo em frente, parecendo só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar.